Meus irmãos queridos, uma boa noite. Eu quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus Cristo. É uma oportunidade belíssima, honrosa, graciosa, para mim e minha casa, atender o convite desta igreja, uma vez que nutrimos uma amizade, um carinho, há uma reciprocidade, e estar com o pastor Marcos, toda a sua casa e o colegiado de obreiros, cada menino e menina, senhor e senhora que aqui congrega, eu sou agradecido aos céus por esta noite de saúde, de paz, de bênção e de presente. Estar com vocês é um presente. Revê-los saudáveis, assíduos, atuantes e doravantes é sempre muito bom. Eu quero desejar a todos um excelente 2021, de muitas pelejas e conquistas, e que a boa mão do Todo-Poderoso esteja com todos vocês. Que a tua casa, os teus filhos, os filhos dos teus filhos, sejam alcançados pelas copiosas bênçãos dos céus. Que enquanto os céus se abram, você esteja receptível para receber tudo quanto os céus abertos têm para derramar sobre a sua vida. Deus em Cristo lhes abençoe de uma maneira muito especial. Quem trouxe Bíblia Sagrada, diga glória a Deus. Eu quero ler com vocês um trecho da palavra. É um texto que está no livro histórico de Josué. Já é há algumas vezes, eu acredito que uma dezena de vezes que eu coopero com vocês, né, por aí, é sempre um presente, né, como eu disse. E nesse período pandêmico, de extremo isolamento, onde os cultos presenciais lá na igreja que eu pastoreio foram suspensos, tais como o de vocês, e as minhas conferências, as viagens, as escolas, né, todas estiveram suspensas, e eu me atentei a um projeto que estava esperando o momento para desenvolvê-lo, que era escrever as mensagens que Deus tinha me dado. Com o advento da internet, o YouTube, então aqueles muitos DVDs que nós tínhamos, logo se tornaram obsoletos, né? Quem é que tem aparelho de DVD? Ninguém mais, né? E concorrer com o YouTube não tem lógica. E aí eu ministro lá na igreja sempre séries de mensagens. E essas séries tinham os DVDs. E agora o pessoal disse assim: pastor, por que o senhor não escreve a mensagem, versículo por versículo, e faz as interpretações? E eu assim fiz, né? Estou ainda fazendo. Mas pelo menos 2 mensagens já saíram. Saiu no livreto. E o tema do livreto, ou do livro, é creia. Creia. E nesse livro tem 2 mensagens. A mensagem de Jairo e a mulher do fluxo de sangue, creia. E a mensagem de Eliseu e a viúva, creia. Marcos 5 e 2 Reis 4. Tá? Então depois, se você quiser adquirir e ler essas mensagens, passa lá e leva para casa, né? Eu digo isso por conta de ser pertinente ao crescimento da fé cristã. Tem também outro material aí de um amigo para os homens. Na igreja nós temos um trabalho de homens, né, que é só para homens. E aí tem um slogan: quem for homem, venha. E nós fazemos esse trabalho lá. E não é que os machos estão ficando machos mesmo, de verdade. Aqueles meio assim, mais ou menos, está ficando macho. E aí um amigo que faz um trabalho
como esse, escreveu um livro, Um Homem Completo. Só que para o homem chegar lá e comprar junto da esposa, ou se a esposa comprar e dar para o homem, fica meio estranho, né? Então, disfarçadamente, você passa, me dá um toque, que eu já entendi, você quer levar para ficar macho mesmo, de verdade. Né? Passa lá depois, também tem. Pastor, eu não gosto de ler. Adquira, você vai passar a gostar. Né? Pastor, eu não gosto mesmo, então adquira e presenteie alguém. Pastor, eu não gosto mesmo. Não morra, então de repente resolve o seu problema. Estou brincando. Passa lá depois, tá bom, gente? Saudações de minha casa, minha esposa Fernanda e as nossas crianças, a Caroline e o Otiniel, que já estiveram com vocês. Né? E quase que ela vem. Né? Só teve o quase ali, senão ela viria. Mas da próxima eu estrago, tá? Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Versículos 6, 7, 8, 9. Aquele que o tem, diga amém. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhais cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, é contigo, é contigo, por onde quer que andares. Amém. Toma o seu assento. Querida igreja, eu estava raciocinando e pedindo a Deus um direcionamento para ministrar-lhes nessa oportunidade, considerando a ideia de ser dias proféticos, dias de clamor, de propósito, de oração, de busca, de foco, de ressignificações. E eu ministrei na nossa igreja, ali em Capivari, uma série de ministrações sobre fé, coragem, força, animosidade, crescimento, maturação. E esse texto de Josué tem sido uma das bases para a reflexão. Pastor Toniel, eu conheço esse livro histórico de Josué, que dentro de uma sistêmica bíblica, ele faz parte ainda, historicamente, do Pentateuco, porque é uma continuidade da travessia ou da peregrinação da nação de Israel para a terra que Deus havia prometido a Moisés. Ou, se você ter uma visão mais ampla da historicidade bíblica, a promessa que Deus fez lá a Abraão, em Gênesis capítulo 12. A tônica deste livro pauta-se de liderança,
ou de estratégias. Enquanto que Moisés é um estadista, Josué é um general, um guerreiro, um homem de exército, um homem de combates, de conquistas. E agora o texto é muito claro, no capítulo 1, nos seus primeiros versículos, a dizer para nós que Moisés é morto. Então, se Moisés é morto, o Josué vai sucedê-lo. Agora, olha que coisa interessante. Josué era servo do servo de Deus, Moisés. Deus, Moisés, Josué e os demais. Josué compôs a dupla que foi espiar a terra. Ou seja, ele recebe ordem, da ordem que fora dada por Deus a Moisés. Pastor, como que eu entendo esse processo? Era Josué vivendo a história de Moisés com Deus. Ele era uma espécie de coadjuvante. Ele estava paralelamente conectado ao relacionamento de Moisés com Deus. Só que agora o Moisés se finda, ou a história de Moisés enquanto líder e homem terreno se acaba. Josué ouvia a voz de Moisés, que ouvia a voz de Deus. Agora não tem mais isso. Agora é Deus falando com Josué. Não tem mais esse intercâmbio, não tem mais essa transmissibilidade. Agora é papo reto e direto. É Deus dizendo a Josué, é Deus arguindo com Josué, é Deus redarguindo com Josué. Isso me ensina alguns detalhes na vida, que há um tempo em que você vive na dependência de relacionamentos de outro com Deus. Há um tempo que você vive da intercessão, do clamor, da resposta, da instrução, da designação de Deus a outro que passa a você. Só que isso se finda. E agora é Deus dizendo a Josué, agora é nós dois. Eu vim aqui dizer de uma maneira muito simples para o coração de alguém, baseado nessa introdução de Josué, que é legal e é confortável vivermos de experiências de outros. A Deus falou com fulano e fulano fala comigo. Só que agora não tem mais isso. É Josué e Deus. Estou sendo repetitivo nisso para que alguém entenda que vai chegar um tempo que papai e mamãe, líderes, pastores, amigos, conselheiros, vai dizer assim para você, agora é tempo de você e Deus se comunicarem. É a paternidade, o discipulado que se finda e Deus diz, agora é sua história. Agora é você e Deus. E é interessante isso, porque a fé, outro dia alguém me perguntou, pastor, é errado eu dizer assim para outro, eu quero orar por você, e você vai ser curado através da minha fé. Olha só, existe uma fé de intercessão. Eu clamo a Deus porque creio que Deus pode fazer alguma coisa por alguém. Marcos 2, clamaram até que levaram o moço para Jesus curar. Agora, não dá para eu me relacionar com Deus por alguém. Intercessão posso até fazer. Sa Deus realizar um milagre, se Ele aprouver. Agora, relacionamento, ouvir a voz de Deus, ou eu vivo de história de outro, ou eu digo, eu quero viver a minha história. Só que viver a minha, a responsabilidade é minha. Porque é muito simples eu ouvir de alguém e der errado, eu dizer assim, fulano não está lá essas coisas com Deus não. Fulano vacilou e eu também vacilei. Agora, quando é eu mesmo. Então, na verdade, é o assumir das coisas, é o assumir a responsabilidade. E hoje estamos em uma época, em uma sociedade que não quer tantas responsabilidades assim. Por quê, pastor? Porque não sabe lidar com as frustrações que a responsabilidade que sobreveio traz ao longo de desenvolvimento de processos. Abre aspas para uma consideração,
Outro dia eu disse para uma moça que disse, pastor, meu namorado, assim, né, estamos juntos já faz um tempo, e parece que ele não me ama. Eu disse, por quê? Porque ele não quer casar? Eu disse, pois é, às vezes a falta não é do amor, é o medo da responsabilidade. E depois vai ter que pagar a conta de água, conta de luz, não vai ter mamãe mais, nem papai. Então, às vezes, não é amor, é coragem para assumir a responsabilidade. E por aí vai, em muitas outras situações na vida. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque o finalmente de Moisés é protocolado. O início do Josué está surgindo. Só que na obra de Deus, você recebe dos céus, através das Escrituras, princípios, instruções, receita. E Deus vai dar a receita a Josué. E a receita nós lemos, versículos 6, 7, 8. O 8 é tão interessante que na última frase Deus diz assim: então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Me diga uma coisa, quem não quer ser bem sucedido e quem não quer prosperidade? Ah, pastor, obviamente que eu quero. A temária de vocês é céu aberto. Só que para eu ver o céu aberto, quem abrirá o céu? Deus. O céu é de quem? De Deus. Ele abre quando quer, mas eu no mínimo tenho que levantar a cabeça para ver que o céu se abriu. Então você percebe que entre Deus e eu, nessa linha, nessa corrente teológica que nós participamos, há uma, me permita a força de linguagem, há uma sociedade. Deus abre o céu e eu levanto a cabeça e recebo as bênçãos. Só que tem gente que não tem nem coragem de nem levantar a cabeça para ver o céu aberto. Então o período de céu aberto passa e ele, reclamão, com a cabeça baixa, não vê céu aberto. O que eu vim trazer aos irmãos aqui esta noite é uma responsabilidade minha em algumas situações. Só que eu gosto de trabalhar sempre no campo da possibilidade. Possibilidade é comigo. Impossibilidade, descansa, é com Deus. Olha que coisa interessante no versículo 9. O texto é muito claro em dizer: não te mandei eu. Ou seja, já não foi lhe dado a ordem. Eu gostei da versão que foi posta aqui, no versículo 9, se por favor puder postar aqui. Olha só, gente, se você observar, permita-me a repetição, se você observar desde o versículo 6, é Deus trabalhando com condicionais. Segue as instruções que eu ordenei a Moisés. Legal? Legal. Não aparte de ti o livro da lei, o Torá, a Bíblia da época. Não te desvies nem para a esquerda e nem para a direita. Não cesses de falar do livro. Fale da palavra. Viva a palavra. Esteja com a Bíblia contigo. E faça tudo segundo nele está escrito. O que é isso, pastor? Princípios escondidos por trás de todas as instruções. É Deus dando instrução com princípios elementares, fundamentais, basilares para a vida, para a prosperidade de Josué, que hoje se estende para nós. Eu não sei qual missão que cada qual aqui está imbuído. Eu estou em uma, você em outra, outros em diversas, e por aí vai. Aqui é uma mente pensante, uma boca falante, para muitos ouvidos ouvindo. Então logo, eu tenho o quê? Eu tenho múltiplos comportamentos. E é nisso que a palavra é fenomenológica, que ela sai daqui e agasalha segundo a sua necessidade. E você vai dizendo: a minha missão é essa, a minha missão é aquela outra. Não fui eu que lhe ordenei. Sabe o que é lindo nessa expressiva aqui? Que a ordem já fora dada.
Dada para quê? Para o propósito que você estabeleceu no coração. Agora, pastor, esse propósito tem a ver com a palavra, é de Deus. Esse propósito tem a ver com o bem-estar e moral e ético, é de Deus. Esse propósito tem a ver com a minha espiritualidade, é de Deus. Esse propósito tem a ver com a minha igreja, é de Deus. Pastor, esse propósito só tem a ver comigo mesmo, para eu mesmo, que começa em mim, termina em mim mesmo. Então é seu, não é de Deus. Esse propósito, pastor, é de mim mesmo para mal de outrem. Então não é de Deus, é teu para malefício de outro. Então é muito simples nós entendermos isso. Agora, pastor Toniel, comecei o ano e não planejei nada, não pensei nada. Estou tal qual aqueles crentes na dispensação. Eu estou aí para o que der e vier, Deus sabe de todas as coisas, então eu estou aí esperando em Deus. Vamos ver o que é que Deus tem para mim em 2021. Eu sempre digo isso lá na igreja, no escrito de Salomão, quando ele escreve o provérbio, diz assim: da boca de Deus vem a palavra última, mas o plano vem no coração do homem. Então, logo, em uma interpretação muito simples, sem ferir a hermenêutica do texto, a pergunta é minha, a resposta é de Deus. O plano é meu, o protocolo é de Deus. Aí você pede a Deus resposta, sendo que você não fez pergunta nenhuma. Então Deus vai dizer assim: vou executar o quê? Se você não planejou nada. Vou responder o quê? Se você não perguntou nada. Então logo há essa missão. Pastor, repito e reitero, e eu, que não me achei ainda na missão, na realização, eu lhes digo uma missão intrínseca, fundamental. Qual é? A missão do viver. Como assim, pastor? É verdade. A missão do viver. Não se aceite, não considere a questão do existir em 2021. Mas hoje nós vamos sair daqui com o propósito de vivência, viver. Pastor, 2020 foi pânico, foi aterrorizante, foi terrivelmente terrível. Quem nunca passou por dias difíceis, tanto da pandemia, quanto da economia, quanto da saúde, quanto, enfim. Lembra esses dias que choveu granizo? Não sei se aqui choveu granizo. Lá em Capivari o negócio arrochou mesmo, choveu granizo, casas destelhadas, minha sala pastoral desabou, as calhas entupiram, as casas dos irmãos, algumas foram destelhadas e tal, e aí lá em casa tem um rufo no muro da lateral, e faz um barulhão terrível. Minha esposa falou que naquele momento de chuva forte, o Tiniel virou para Carol, minha filhinha, né, e disse assim: Tata, hoje é o dia da nossa morte. Então, assim, o pavor, você pensa o quê? Já era, fui mesmo. Quando estava morrendo um bocado de gente com Covid, quando você pegou, quem pegou Covid aqui, uma porção de gente lá em casa, pegamos também, pegou o resultado, que você pensou? Fui. Tem gente que pegou o diagnóstico, já viu Abraão fazendo assim para ele, coração acelerou, perna tremeu, você disse: acabou para mim, já era. E aí você não viveu o ano passado, você existiu. Mas se você está aqui hoje, pensando que vai existir somente, Deus está dizendo para o nosso coração: esse ano será um ano de vivência. O céu se abrirá e você vai voltar a viver. Então essa é a missão, viver. Não te mandei eu? Viva! Beleza? Ok? Pastor, eu quero viver os cumprimentos de promessa que Deus me fez. Quantos querem? Ok? Só que antes do cumprimento da promessa se efetivar, eu tenho que estar vivo. Sim ou não? Sim. Olha o que o texto diz: seja forte. É tão lindo isso aqui, que não é Deus que vai dizer assim, eu te fortalecerei. Não, aqui não. Aqui é: seja forte, seja corajoso, seja animado. Estou falando com pessoas aqui inteligentes para a vida eclesiástica, espiritual, profissional e até teológica.
que você vai perceber na Bíblia personagens sem força. E pela força do nome de Jesus, foram fortalecidos. Só que esse texto aqui é reto e direto, Deus dizendo assim, ó, já te dei, já te ordenei, já te comissionei, já fiz a promessa, o que era para o céu fazer, já fez, agora é você que tem que ser forte e corajoso. Por quê, pastor? Porque há uma diferença entre o corajoso e o medroso. Muito simples a diferença. O que é o corajoso? É aquele que domina o medo, resiste o medo, sabe que o medo está ali, mas não é dominado pelo medo. E o medroso? Medroso é o paradoxo, é o antagônico, é dominado pelo medo, não suporta a circunstância de pavor. Aí o texto é muito claro em dizer para nós, ei, seja forte e... Porque o que adianta um forte medroso e um corajoso fraco? Não adianta quase que nada. Então a expressiva é clara, repito mais uma vez para ficar muito fixo, forte e corajoso. Agora escute bem isso, o medo é tão medroso que tem medo de ficar sozinho. Ele quer alguém que não seja você. Em nome de Jesus, que não seja você. Em nome de Jesus, que não seja a sua casa. Em nome de Jesus, que não seja a sua família. O medo é tão medroso que tem medo de ficar sozinho e não vai pegar você. Quem pode adorar a Deus por isso? Agora, olha que coisa interessante que Jesus disse em Mateus 6. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será... Ok? Vamos configurar isso aqui, não forçar a exegese do texto, mas assim, em vias de interpretação, é como se o texto estivesse dizendo assim, ó, aquilo que você olha, da maneira que você enxerga, se os teus olhos fixarem em coisas boas, todo o seu corpo será bom. Se os seus olhos enxergarem coisas boas, alimentarás de benécias, o teu corpo não sofrerá nenhum dano. E isso aí Jesus disse, e a ciência hoje comprova o que Jesus disse lá no início do Evangelho. No Novo Testamento, a ciência hoje ratifica. Com o quê? Com a enfermidade. Enfermou a mente, logo ela aflora no corpo. Em alguma situação, é chamada enfermidade psicossomática. Corpo enfermo, sem nenhuma inflamação de fato patológica, não há patologia, mas a questão é na mente. Toda a construção cognitiva está desconstruída, enferma. Logo o corpo vai sentir as dores, as manchas roxas, as alergias. E alguém vai dizer, o que é isso? Já fez exame do pé à cabeça e não achou nada. Mente enferma. E a igreja é tão fantástica, com todo respeito às sessões e às terapias da ciência na área da psique, mas aqui na igreja a gente senta do lado do irmão, trata o nosso social. Aqui o pastor ministra a oferta, trata o nosso financeiro. Aqui a palavra ela é ministrada, nós ativamos o nosso intelecto. Aqui você dá glória a Deus naquilo que ouve, ativa o seu raciocínio e a mensagem é pregada, você exercita a fé e o pastor ora e o nosso espiritual é fortalecido. A igreja é um negócio de doido. É fantástico estar aqui. Deus trata essa área, Deus trata outra área, Deus trata outra área, por isso que Ele não despede ninguém do jeito que chega. E eu quero ministrar esta noite que quem saiu de casa, está sentado aqui ou pela internet, Deus não fica devendo nada a ninguém. Há uma resposta de Deus para o coração de uma pessoa. Quem recebe essa palavra e sente o Espírito Santo fluir em seu coração,
Dê um glória a Deus bem forte aí em nome de Jesus. Agora escute bem. Se a candeia do corpo são os olhos, então se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo será bom. Eu tenho uma tônica comportamental ou de vida. Qual é, pastor? A maneira que você percebe a vida determinará como ela será. Permita-me a repetição. A maneira que você percebe a vida, enxerga a vida, determinará como ela será. Diante disso, eu lhe pergunto, como é que estão os seus olhos? Ah, pastor, os meus olhos, onde é, o que é que você anda vendo? Irmão, nós estamos num período difícil. É máscara, é álcool em gel, é afastamento, é notícias catastróficas, é fake news, é um bocado de coisa, tudo tenebrosa, sim ou não? Essa é a nossa realidade? É a realidade? É. Dá para fugirmos dessa realidade? Não. Como seres normais, vocês aqui piracicabanos, eu lá capivariano, é natural. Essa é a nossa realidade. Não entra em lugar sem máscara. E onde vai é álcool em gel. No púlpito da minha igreja lá tem álcool em gel. Outro dia um irmão chegou para orar, pastor, ora por mim que eu tenho um problema aqui no estômago. Eu orei para o irmão e ao invés de pegar o óleo ungido, eu botei álcool mesmo e ungido. Botei óleo na testa, álcool na testa do irmão e ele desceu do altar e foi embora. Aí minha esposa falou, papai, a minha filha, você ungiu o irmão com álcool em gel. Mas está imunizado e ungido. Essa é a nossa... Dá para um crente sair para a rua isento dessa realidade? Não! Aí o médico disse assim para mim, teu pulmão está com algumas manchazinhas assim, é um início de pneumonia, você vai tomar outras doses de antibiótico e repouso e tal. Aí deu 15 dias, voltei, e ele disse assim, está tranquilo já, só que se cuide, tal, você vai dar umas tossidazinhas, você faz o quê? Eu disse, eu sou pastor, e no exercício teu, você faz o quê? Eu falei, eu falo, grito, o que mais eu faço? Todo dia eu grito, falo, falo, é todo dia. Então, você grita um pouco menos e fala um pouco menos, senão você vai começar a tossir. O que você faz mais? Eu falei, eu faço atletismo, faço corrida, né? Demora uns 2 meses, né? Segura aí. E, irmão, 4 dias depois, eu estava agoniado querendo correr. E saí correr, falei, minha esposa assim, vou correr de madrugada, 5 da manhã, pelo menos não encontro ninguém, não preciso usar máscara, estou na rodovia ou na rua, não encontro ninguém. Saí de casa, peguei a avenida, encontro um crente. Fanático de bicicleta. Ele, sem máscara, de bicicleta, obviamente, e eu também sem máscara correndo, ele passou por mim, aí pastor, eu olhei para ele e falei, aí rapaz, tranquilo, fui brincar com ele, né? Aí, tá sem máscara, hein? Irmão, por que eu falei isso, cara? Ele olhou para mim com um olhar sanguinário gospel. E disse assim, crente não pega corona. Falei, estou desviado e não sabia. Já imaginou, irmão, uma notícia dessa? O que é isso? Não sei. Que atitude é essa desse homem? Não sei, eu não consigo decifrar. Nem dar sinônimo a isso. Agora, pense comigo. Essa é a nossa realidade. Não negue a realidade. Não negue a realidade. Mas o fato de ser realista não me remete a ser pessimista. A realidade é essa, pastor. Mas estou recebendo o céu aberto, dizendo para mim esta noite, seja forte, corajoso, seja forte, corajoso. Tem gente aí expectando um ano dificílimo na economia 2021, mas eu estou aqui 12 noites no propósito
propósito de não olhar para a terra, mas olhar para o céu que vai se abrir, e para mim aqui embaixo resta força. Vou receber força, vou ficar forte pela palavra e vou exercer a minha força em Deus, para que eu possa vencer e conquistar as minhas terras. Aqui é genérico as terras, mas é conquistar os meus projetos, vencer os meus processos, alcançar os meus propósitos, sem desistir das minhas promessas, e quando recebê-la, ser perseverante naquilo que Deus entregou na minha mão. Você pode adorar a Deus por isso? Uou! Realista, mas não pessimista. Aí tem duas palavras que é interessante: otimista e futurista. Isso é para nós. Crente otimista. Pastor, um negócio está engruvinhado. Essa palavra aqui é capivariana. Engruvinhado. Mas eu estou otimista. Tem dia que a gente amanhece assim meio ruim das pernas. Tem gente que tem crendice de acordar com o pé direito. Crente otimista pode acordar de ponta cabeça. Ele sabe que Deus está naquele dia com ele. É interessante esse processo de otimista, de dia a dia. Eu estava ministrando esses dias na igreja sobre crescimento. E eu pautei-me em uma colocação que envelhecer é inevitável. Quantos anos você tem? Pastor, eu tenho tanto. Pois é, eu tenho 37. Não parece, né, irmão? 37 com cara de 17. E aí, se eu faço aniversário 29 de agosto, hashtag fica a dica para presente. 29 de agosto. Imagine 29 de agosto chegar e eu dizer assim, ó: não aceito 38. Protesto 38. Faço um cartaz e saio para a rua. Anti-38. Vai mudar alguma coisa? Não vai mudar nada. Porque envelhecer é inevitável. Aí dizem as mulheres: ah, pastor, não. Faça uma Mary Quay, um negócio assim. Quero ver quem diz que eu tenho essa idade. É, o espelho quando você tirar. Tirou, irmão, parece mesmo. Não adianta. Ah, o que, pastor? Eu faço umas plasticazinhas, estico aqui. Irmão, tem gente que vai esticar tanto o couro da cara que vai ter que dormir com o olho aberto. Vai adiantar? Envelhecer é inevitável. Agora, crescer é opcional. Me permita, com todo respeito, tem gente velho de idade e menino de maturidade. Tem gente com 30, com mente de 12. Por aí vai. Por aí vai. Então guarde bem isso. Crescer é opcional. E na vida cristã, mesma coisa. Existem 3 textos que eu quero pontuar com vocês bem rápido, conhecidíssimo demais. Marcos capítulo 4, Mateus capítulo 14 e Atos capítulo 12. Só marca esses 3 textos e depois você lê em casa com mais minuciosidade. Marcos 4, Mateus 14 e Atos 12. Pastor, o que tem nesses textos? Olha só, olha para cá. Marcos 4. Discípulos, a partir do versículo 35, por ali, 34, por ali, tá bom? Jesus, discípulos, atravessando o lago. Águas encapeladas, vento forte, mar revolto, ondas gigantescas e Jesus dormindo. E Marcos dá o detalhe: na almofada. De boa, relax. E os discípulos? Apavorados. E aí?
Aí Jesus é acordado para acorda, Jesus acorda, a coisa está feia, o barco vai virar, tem misericórdia de nós. O texto diz que Jesus acorda e diz: vento, águas. E a Bíblia diz: e tudo se fez bonança. Aí os discípulos: ô mestre, maravilha, hein? E Jesus olha para eles e por que vocês não têm fé? Por que vocês? Foi forte a palavra, não? Os mesmos discípulos, dias ou meses depois, Mateus 14, estão de novo na travessia, só que desta vez não tem Jesus. Jesus está lá no monte orando. Mar encapelado, águas revoltas, ondas gigantescas. E agora vamos morrer, barco sendo assolapado, já era a gente, já era nós. De repente vem alguém andando em cima das águas e a Bíblia diz que os discípulos, todos os homens, tinha mulher não, mas só homem, começaram a gritar, apavorado. Homem é medroso alguns. É um fantasma! Jesus olhou e falou: não, sou eu. Aí Pedro disse assim: se é o Senhor mesmo, me manda ir ter contigo. Jesus disse: vem. O Pedrão se animou, começou a caminhar. Quem era o Pedrão? O mesmo lá do Marcos 4. Era o mesmo, da mesma tempestade, do mesmo barco, com o mesmo vento, só que agora só dias depois. Aí o Pedro foi indo, vacilou, afundou. Quando vai afundando, Jesus toma pela mão, segura, bota dentro do barco e fala o que para ele? Homem de pequena fé. Cá para nós, só para nós aqui. Eu já malhei o Pedro, irmão, mas já bati no mão Pedro, falei: Pedro é homem de pequena fé. Só que para o Pedro estava legal, porque para quem não tinha fé em Mateus 4, agora já tem uma pequena. Cresceu. Se fosse você entraria num barco de novo? O Pedro insistiu, entrou e já tem uma pequena. Aí chegou em Atos 12, alguém disse assim: seu irmão Tiago foi decapitado, e amanhã de manhã é você. O que você vai fazer? Vou dormir. Eu gosto desse texto. Você dormia sabido que amanhã de manhã você enfrentaria um maioral, e a probabilidade de ser morto é altíssima? Pastor, dormia não. Pois é, o Pedro foi dormir. Eu gosto desse texto, porque o Pedro foi dormir como quem dizia assim: eu morro, mas não morro com sono. Deixa eu dormir. O que aconteceu, pastor? Pois é, o texto diz que o anjo aparece. Abre a porta da cadeia. Manda o Pedro vestir a capa, a sandália, e os dois vão embora. E aí, pastor, acabou a história? Acabou. O que eu aprendo com isso? Que o Pedro não se morreu. O Pedro não se morreu antes da hora e nem se vendeu. Por que o Pedro não se morreu e não se vendeu? Porque o Pedro estava dizendo assim consigo mesmo: rapaz, para quem começou sem fé nenhuma e não desistiu, para quem recebeu a mensagem de Jesus, que a fé estava pequena, para quem negou e depois foi perdoado, para estar aqui hoje, para mim é lucro, para a minha maturidade, o meu crescimento está alcançando um nível que eu morro, mas eu não entrego, eu morro, mas eu não nego, eu morro, mas eu não desisto, eu morro, mas eu não negocio, eu morro, mas eu não vendo. É gente que chegou aqui esta noite se entregando e se vendendo por quaisquer coisas, e Deus está dizendo: você tem que ser forte, corajoso, animoso e dar-se-á ao crescimento, e não permitir a pequenez nem a minimização na sua vida, mas maximizar, crescer, ser valente, ser prodigioso, que o céu se abra e a força desce em você, e você tenha coragem e valentia para romper e crescer na vida nesse 2021, para a glória do nome de Jesus Cristo. Aleluia! Ô Pedro, e aí, qual é a experiência? Crescimento. Se alguém perguntar para você esse ano, o que você aprendeu ano passado? Porque você sabe que provas têm duas viés didáticas. Duas vias didáticas. Primeira, ou é pedagógica, ou é coveira. Ou eu aprendo,
ou ela me mata. O que tem me ensinado? Ah, pastor, é muito difícil os períodos, eu ando olhando coisas. Irmão, eu vi um texto na Bíblia de Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, e eu quero ler para vocês, eu quero citar para vocês. Olha o que Paulo escreve para a igreja de Filipos: no demais, irmãos meus, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que for amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude nisso, e se há algum louvor nisso, pensai. Pastor, o que é isso? O que é que você anda vendo e pensando? Você sabe que é um tripé da psicanálise ou da questão comportamental. Pensamento gera sentimento, que gera comportamento. Penso, sinto e executo. Pensamento, sentimento, comportamento. O que você anda pensando? Outro dia eu fui atender alguém no escritório, no gabinete pastoral da igreja, e a pessoa diz: pastor, porque quando eu fico pensando algumas coisas assim na minha vida, eu fico muito mal. Eu falei: é mesmo? O que o senhor tem para me dizer? Eu falei: repita, por favor. Então, pastor, quando eu fico pensando algumas coisas, eu fico muito mal. Eu disse assim: não pense. Não alimente isso. Você sabe qual é a diferença entre saudade e nostalgia? Saudade é lembrança que me faz bem. Nostalgia é lembrança que me faz mal. Te fez mal? Fez. Tem boa fama? Não. É honesto? Não. É puro? Não. É amável? Não. Tem algum louvor nisso? Não. Então não pense. Não se alimente. Não se permita estar aberto ou habilitado para situações que te levam para baixo. Tem ouvidos inteligentes para ouvir coisas, palavras, notícias legais. Não se assente em quaisquer rodas de conversações. Não se alimente de quaisquer fontes. Tenha um ouvido inteligente e ambientes selecionados. Tudo isso acresce na sua vida espiritual, social, comportamental, e perceba-se que você vai viver em abundância. Então tem coisas que dependem dos céus, mas tem coisas que eu posso administrar. Não fuja dessa responsabilidade. Eu marquei aqui 4 comportamentos, 4 situações. Veja, ouça, leia e ore. Quero ficar forte, pastor. O que eu estou vendo? O que eu estou ouvindo? O que eu estou lendo? Quanto tempo eu estou orando? Afinal de contas, aqui não é uma conversação coach, nem técnica de alguma área, é bíblica, cristã, teológica, eclesiológica, igreja de Jesus, pastores originários aqui da fonte da graça divina, dos céus, para ministrar a palavra, tanto o pastor Marcos quanto os obreiros que aqui ministram. Então esse ambiente é santo, é puro, é espiritual, e Deus está dizendo: leia isso, ouça isso. Se alguém vier com alguma conversa paralela, alimenta? Não, então deixa quieto. Estou lendo alguma coisa, me alimenta? Não, então sai fora, vai para a Bíblia. Alguma conversação que não produz? Não, então sai fora. É difícil demais dizer isso em pleno 5º dia do ano, mas ou são instruções, princípios, para que você veja o céu aberto e viva na sua vida o cumprimento das promessas de Deus. Deus me trouxe aqui com essa missão para dizer para alguém que coragem não é ausência do medo, porque as coisas na vida serão amedrontadoras. Pastor, então o que é coragem? É a capacidade de enfrentar o medo dizendo: eu tenho uma vida de oração,
Eu tenho a palavra de Deus em mim, comigo, para mim, por mim. Eu quero ministrar sobre a sua casa. Eu quero ministrar sobre a sua família. Que os seus caminhos em 2021 será pavimentado com esperança. Pontes de fé serão construídas. Em nome de Jesus Cristo, você não sofrerá ou viverá em pânico. Pânico é uma incapacidade de ação. Existem medos que são estado de alerta. Tem gente inteligentíssimo, com alto nível de produção ou de produtividade, mas parece que a coisa não vai, parece que a coisa não anda, e você iniciou um ano dizendo: meu Deus, será que vai ser mais um ano da minha vida, que eu vou viver esses mesmos entraves, esses mesmos embates? Deus me trouxe aqui com uma voz profética para dizer-lhes: é ano de romper, é ano de viver o cumprimento da promessa de Deus na sua vida. O que passou, passou. Cicatrizes em fracos são traumas, cicatrizes em fortes são sinais de superação. Você já superou tudo isso. Levante a sua cabeça, enxergue o céu aberto e viva as promessas de Deus na sua vida. Quem pode adorar ao nome de Jesus, celebra e adora o Deus da palavra aqui esta noite. Charles Spurgeon tem uma frase interessante que diz que a nossa ansiedade, escute bem isso, a nossa ansiedade não esvazia o sofrimento do amanhã, apenas esvazia a força do hoje. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Agora vem cá e eu encerro nessas pontuações. Viver a vida, cultuar a Deus, estar aqui hoje é um misto de sentimentos. É, pastor? É. Você que está entre nós pela primeira, segunda, terceira ou quarta vez, ou é o terceiro culto é hoje, ou você está no quinto dia, se é que cada um tem um horário para vir e cumprir direitinho os horários, você vem aqui porque raciocinou. E eu gosto de falar isso baseado em Romanos 12. E nós devemos prestar a Deus um culto racional. A racionalidade no culto. Ouço o pastor dizendo: entendo o porquê do ofertar, entendo o louvor que estão cantando, percebo a palavra que está sendo pregada. Só que você percebeu que tem coisas na igreja que o raciocínio se finda, a finitude na intelectualidade. Por quê? Você fala: isso não dá, isso não dá para entender. De fato, o raciocínio se finda, a coisa se torna irracional, parece que não dá para raciocinar. Por quê? Agostinho escreveu uma frase, esses dias mesmo, 300 anos depois de Cristo, Agostinho de Hipona escreveu uma frase assim, ó: fé e razão andam juntas. Aí os humanistas tripudiam nisso, os antropocentristas gostam disso, os racionalistas gostam. Está vendo como a fé e a razão caminham juntas? Só que a frase continua assim, ó: fé e a razão caminham juntas, vírgula, a fé vai mais longe. Por quê? Porque tem coisas na vida e a razão chega e fala assim, ó: acabou. Vamos, razão, não consigo mais. Por quê? Porque não dá para raciocinar isso. Aí a fé diz: razão, fica aí. E agora é eu e ele. É eu e ela. Estou falando com gente que está aqui hoje, que a razão já ficou. Só está com a fé. E se você está com a fé, o departamento de louvor da igreja canta uma canção que eu não sei o começo nem o final, só sei essa frase, que fala assim, ó: descansa, quem te prometeu garante. Descansa, esse mal não é para a morte. Não lembro mais. Só vim aqui dizer para alguém: descansa. Descansa nos braços de quem te quer bem. Deus está na frente de... Eu estou sentindo aqui uma graça tão forte para dizer isso. Isso aqui não é nenhum perfil de emocionalismo, que eu não sou nem um pingo emocional. Mas é para dizer para alguém, debaixo da graça, cheio da
fé no meu coração e na palavra que sai dos meus lábios agora. É Deus parando na frente de alguém e dizendo assim: descansa nos meus braços e tenha coragem para vivenciar esse ano que se inicia de verdade na sua vida. Eu concluo dizendo isso a vocês. Quando você olha onde Deus quer, Ele te direciona para onde você precisa ir. Me permita a repetição? Quando você olha para onde Deus quer, Ele te direciona para onde você precisa ir. Sabe aquela cisão que eu falei da fé e a razão? Pois é, vai chegar um tempo que a razão e a fé vão se dividir. A razão fica e a fé continua. Agora escute bem isso aqui que eu encerro. Uma frase muito conhecida de Martin Luther King, salvo engano, diz assim: se você não puder voar, corra. Se você não puder correr, ande. Se você não puder andar, se arraste, mas não desista de triunfar, de caminhar, que você vai chegar onde Deus quer que você chegue. Bendito seja o nome de Jesus. Quem é que não gosta da coragem de Davi? Só que escuta bem, para a coragem de Davi se aflorar, duas coisas aconteceram. Quais? Primeiro, a oposição do Golias e a covardia de Saul. O que eu entendo com isso, pastor? Que quando você percebe esse cenário do Golias, o Golias expõe a coragem de Davi e expõe a covardia de Saul. Por quê? Porque os gigantes revelam a nossa essência. Agora guarde bem isso no seu coração. A fé é gerada no ventre da crise. Quando a crise se estabelece, a fé é gerada, a coragem é aflorada, a animosidade é aflorada, e alguém olha para você e diz: que é isso que está acontecendo? Eu disse isso ontem para alguém, que quando alguém vê Deus honrando você, não tem ideia de quanto você honrou a Deus, cumpriu os princípios, passou pelos processos, está vivendo a promessa, está perseverante no local onde Deus prometeu. Eu quero, carregado de palavra profética, para dizer para alguém: todo sucesso tem um processo. Você vai passar pelo processo e vai viver o teu sucesso para a honra e glória do nome de Jesus. Você pode estar em pé, por favor? Tem um piano aí? Não, tem só o violão, né? Pega o violão, por favor, amigo. Queridos, olha para cá, por gentileza. Quem aqui já viu aquele adágio assim, ó? O sol nasce para todos. Quem já viu? Muito bem. É legal? Só que tem gente que para aí, né? O sol nasce para todos. Mas escute isso aqui. O sol nasce para todos. Mas a sombra é só para quem planta. Eu acho que está na hora de você fazer alguma coisa. Eu fazer alguma coisa. Não viva só de uma dependência, de uma esmola, da atenção de alguém. Quantos aqui fez aqueles propósitos na virada do ano, ou está fazendo agora, e querem melhorar? Eu quero ser melhor pai, melhor esposo, melhor obreiro, melhor cristão, melhor homem. Queremos essa melhoria. Agora escute muito bem. Quem
decide melhorar em alguma coisa, se inscreve na escola da adversidade. Ô pastor, aí só está me desanimando. Não se surpreenda com isso. Espere por isso. Mas quando a adversidade chegar, você vai dizer: eu estou forte e corajoso. Pastor, mas Deus, onisciente, onipotente, onipresente. Mas eu gosto demais de um texto de Neemias. Quando o pessoal chegou e disse: Neemias, a coisa está feia, o inimigo está terrível, oposição. E agora, o que a gente faz? Neemias disse: eles querem nos atacar? Bora fazer o seguinte: espada numa mão, ferramenta de trabalho na outra, mente e coração confiando em Deus. Aí pode ser que alguém falou: se vai confiar em Deus, para que ferramenta numa mão e espada na outra? Neemias não disse isso, mas eu interpreto com aquilo que Tiago escreveu: fé sem obras é morta. Estou com fé em Deus, mas a obra está aqui, ferramenta na mão e espada na outra. Você vai viver esse ano de ferramenta numa mão, trabalhar, espada na outra para defender, confiança em Deus para crer que tudo é possível para aquele que crê. Eu vim aqui acreditando piamente que você viverá esse ano encarando cada dia com uma nova oportunidade, acreditando que as barreiras intransponíveis humanamente são transponíveis para aqueles valentes da fé. Pastor, eu preciso de uma oração. Eu vou fazer isso agora. Tem uma canção que nós cantamos lá na igreja, que eu só sei o coro, só a frase dela. Não sei se vocês conhecem. Dá um tom para mim, só dá um tom para ver se eu consigo. Volte a sonhar. Volte a sonhar. Deus ainda realiza sonhos. Pastor, mas eu sabia que até para sonhar tem que ter coragem, força e vontade. Escuta isso. Você não morre quando a morte chega. Você morre quando os sonhos se vão. Então, se você está vivo aqui esta noite, você pode viver o que Deus tem preparado para você nesse ano de 2021. Volte a sonhar. Deus ainda realiza sonhos. Feche os teus olhos, por favor. Senhor Jesus, eis aqui a tua igreja. Eu creio piamente na receptividade de fé da tua palavra que esses irmãos possuem. Senhor, o Teremacanti Barassá, Elemindi Daracio, Terecamanaciteria. Estes que estão aqui
viverão momentos de desafios. Mas a tua palavra que nos encoraja está sendo ministrada aqui esta noite. Famílias aqui viverão dias de conquistas, de triunfos. E em tudo e em todos o teu nome será glorificado. Continue usando o teu servo, pastor Marcos, e a sua esposa aqui nesse altar. Os obreiros desta igreja, pregadores que aqui passarão durante esse projeto de 12 dias. Tudo para a honra e para a glória do teu nome e para a nossa alegria em receber a tua palavra. É assim que eu oro, crente no teu realizar em nós. Se você pode levantar a mão direita, a mão esquerda e aplaudir lá em cima e misturar esse aplauso com glória e aleluia, e a gente canta desse jeito: volte a sonhar.